Olá, prezado aluno! Olá, prezada aluna! Chegamos aí à nossa videoaula de número 3, falando agora sobre as epístolas do Novo Testamento. E já de partida eu coloco para você aí uma reflexão muito interessante para a gente pensar. E lembrando que as epístolas do Novo Testamento, elas são cristológicas, por assim dizer. Por isso mesmo eu achei pertinente incluir aí esta fala de Adolf Saphir, quando ele diz o seguinte: ao pregar Cristo, devemos nos lembrar de três coisas. Cristo é absolutamente necessário, Cristo é absolutamente suficiente, Cristo é absolutamente acessível. Na nossa introdução, então, eu escrevo o seguinte: o que passaremos a considerar a partir daqui é de fundamental importância para o cristão, pois se trata do resultado, ou seja, nós estamos falando das epístolas, né? Elas se tratam do resultado do desenvolvimento doutrinário e teológico da Igreja já nas suas primeiras décadas. Desenvolvimento este que foi influenciado pelo próprio Espírito Santo, que usou homens aí de grande piedade e dedicação à obra de Deus, homens como Paulo, Pedro, Tiago, João e tantos outros que escreveram as epístolas do Novo Testamento. O conteúdo do Novo Testamento, eu já havia mencionado isso na videoaula anterior, já comecei a falar disso na primeira videoaula. Nós podemos resumir aí o Novo Testamento em 4 palavras: manifestação, ação, ensino e consumação. Perceba que as epístolas são a parte do ensino, né? Até por isso mesmo que alguns autores referem-se a esta seção do Novo Testamento como doutrinária ou didática, né? Justamente porque tem essa relação de ensino. E até pegar um gancho aqui para falar disso, porque eu me lembro de ter feito um curso na área de educação à distância, e um dos autores ele falava justamente isso, que você tem nas epístolas do Novo Testamento uma forma embrionária de educação à distância. Né? Estamos aqui no nosso curso à distância do Instituto Crer e Ser, mas repare que isso já começa lá atrás. Porque os apóstolos, que eram os guardiões do ensino de Jesus, eles não podiam estar mais pessoalmente nas igrejas, porque o cristianismo cresceu, se expandiu, como nós vimos aí na videoaula anterior, e agora havia necessidade que as igrejas fossem instruídas. Então, eles começam a escrever para que este ensino, para que estas epístolas chegassem às igrejas e fossem usadas, então, como textos normativos, doutrinários, e as epístolas têm um caráter tanto exortativo como admoestativo, ou seja, elas animam com palavras, mas também corrigem problemas que estavam acontecendo, tanto de indivíduos quanto de igrejas, né, no aspecto coletivo também. Avançando um pouquinho mais aí, eu coloco para você a seguir um gráfico que eu criei para nos ajudar a entender justamente a maneira como os livros do Novo Testamento estão organizados. Repare aí que na parte das epístolas, você tem elas reclassificadas. Né? Você tem as epístolas paulinas, a epístola aos Hebreus, que ela aparece, e a igreja nos primeiros séculos até associou Hebreus ao Corpus Paulino, mas hoje é um consenso geral, Kimmel vai falar isso até com muita clareza, de que Hebreus não foi escrita por Paulo. Na verdade, isso é um consenso na academia hoje. E você tem as epístolas gerais. Eu até coloquei essa expressão gerais, é muito conhecida, é muito usada, mas eu não gosto. Eu prefiro a expressão epístolas católicas, porque fala da universalidade dessas epístolas. Né? Expressão epístolas gerais é uma coisa muito vaga. Né? Gerais o quê? Né? Então, eu acho que é muito inadequada essa expressão. O que era uma epístola? Esse é um ponto importante. A gente até brinca, né? As epístolas não são as esposas dos apóstolos. Essa palavra não é muito usual no nosso vocabulário. Para nós evangélicos é uma palavra até comum, que a gente usa muito a Bíblia, então está lá na Bíblia, né? Principalmente nas versões Almeida Revista Atualizada e Almeida Revista e Corrigida. Mas para quem não é cristão, ou se você é novo convertido, essa palavra pode parecer muito estranha. Epístola. O que era uma epístola? Né? Na verdade, a gente até fala, a epístola era uma carta, mas havia, e a gente usa essas palavras epístola, carta, de modo intercambiável. Acho que para fins didáticos até pode ser usada, mas esse uso pode ser feito. Mas é interessante que no primeiro século havia uma distinção. E eu coloco para você esses dois quadros aí comparativos que você começa a visualizar. Então você tem na epístola um texto de elevada qualidade literária, enquanto na carta você tem um texto de baixa qualidade literária. Para exemplificar isso, Epístola Hebreus, um texto de uma riqueza literária, de uma estrutura literária, de uma organização literária extraordinária. Você pega, por exemplo, Filemon, que é uma carta, e é um texto muito simples, não é formal, é um texto pessoal, fraterno, muito menor, né? Então,
você vê a diferença por aí. Eu acho que esses dois livros do Novo Testamento servem para exemplificar bem essa distinção entre epístola e carta. A epístola tinha um caráter mais formal, incluindo aí orações públicas, tratados filosóficos, políticos, exortações morais, dentre outras. E a carta não, é de um caráter mais informal, trata de questões do dia a dia, da vida diária. A epístola ela pode ser considerada uma obra de arte, ao passo que a carta, uma fotografia feita apressadamente, né, sem qualquer cuidado. Então a epístola constituía, né, comunicações formais e sérias, ao passo que a carta eram apenas informes corriqueiros da vida diária. Avançando um pouquinho mais aí, a gente começa a falar um pouquinho do pano de fundo social do Novo Testamento. Esse pano de fundo social, ele é fundamental para que você entenda o porquê de determinadas expressões, o porquê de determinadas até construções teológicas que você tem ali, te ajuda justamente a entender o porquê daquele estar ali nas epístolas. Tá? Então isso é muito importante. Claro, nós estamos falando aqui especificamente do Novo Testamento, perdão, das epístolas, né, do Novo Testamento, mas isso vale para todo o Novo Testamento e, por que não dizer, para interpretar toda a Bíblia. Tá? A nossa próxima disciplina, hermenêutica, ela explora justamente esta questão. Mais adiante aí, passando um pouco, eu vou alistar, né, os fatores que contribuíram para a difusão do Evangelho, e eu menciono aí a contribuição de Roma, que construiu estradas, né, e também com a sua famosa Pax Romana. Claro que era uma paz baseada em armas, mas o fato é que essa organização de Roma, tanto política quanto militar, trouxe muita ordem no Império. Veja que alguns autores vão dizer que o Mar Mediterrâneo, antes da dominação romana, era praticamente impossível de se navegar nele, por causa da pirataria. Com a presença do Império Romano, o Mar Mediterrâneo se tornou navegável, o fluxo de cargas aumentou consideravelmente, as estradas que foram abertas, algumas que existem até hoje, e obviamente os missionários usaram essas estradas na divulgação do Evangelho. Né? Então Roma contribuiu neste sentido. Havia uma língua comum, o grego koiné, ou kiné, né? A diáspora judaica, também o helenismo, que era esse processo de culturação aí do pensamento, vamos dizer assim, incutindo o pensamento grego na mentalidade aí dos povos, ou dos povos, né, nesse primeiro século. Por mais que o império, a potência fosse Roma, mas a cultura era grega. Tanto é que se fala de império greco-romano, né? Ou, perdão, cultura greco-romana, né? Então, porque você tinha justamente essa influência muito forte do helenismo. Avançando um pouquinho mais, a gente começa então a falar das epístolas paulinas, que constituem aí uma parte expressiva do Novo Testamento. São 13 epístolas, praticamente metade do Novo Testamento, e o chamado Corpus Paulino, né? E elas abordam aí diversos temas. Então você tem Paulo abordando desde temas altamente complexos, teológicos, difíceis de ser assimilados, indo até temas altamente práticos, né, da vida da igreja, falando ali da relação entre irmãos, de assuntos que estão intimamente atrelados à vida cristã. Né? Então constitui realmente uma riqueza extraordinária esses escritos paulinos. Então você, quando vai estudar as epístolas paulinas, bem como as outras, você precisa, para entender esses escritos, você precisa considerar alguns aspectos fundamentais. Né? Então você tem a questão do tema, ou seja, quando eu falo tema, né, a gente está pensando no assunto que está sendo estudado, ou que o autor, o apóstolo, está abordando naquela epístola. Outra coisa são as características gerais das epístolas, que envolvem aspectos literários, teológicos, de cunho histórico, e realmente há uma diferença substancial de uma epístola para outra. A questão da data e da ocasião em que essas epístolas são escritas. Né? Então você tem, por exemplo, Paulo está escrevendo aos romanos numa condição, Paulo está escrevendo aos coríntios de uma cidade em outra condição. Então todo esse pano de fundo histórico, ele é importante para que você entenda o teor da epístola, o porquê do autor estar falando aquilo ali. Outra questão é o público a quem essas epístolas são direcionadas. Né? Aqui nós estamos falando das epístolas paulinas, mas isto vale também para as outras epístolas. Aí a gente começa agora no ponto 5 da nossa apresentação a falar sobre as epístolas católicas. Né? Quando foi usada pela primeira vez a palavra católica?
aplicada a essas epístolas, né, a esse conjunto de epístolas. A primeira pessoa conhecida a nós que aplicou esse epíteto a qualquer uma dessas cartas foi um certo Apolônio, perto do final do século II. Então você vê que é antigo isso, né? Num tratado contra os montanistas, ele acusa Temison, ou Temison, né, um seguidor deles, de ter ousado, ao imitar um apóstolo, escrever uma carta católica para a instrução daqueles cuja fé era melhor que a dele. Então você percebe que é um uso muito antigo, e isso alude também aos destinatários dessa, ou melhor, está aludindo, na verdade, esta expressão epístolas católicas é uma alusão aos destinatários destas epístolas. Diferentemente das epístolas paulinas, e podemos até dizer também que, de certo modo, diferente também da epístola aos Hebreus, estas epístolas elas são direcionadas a um grupo maior de pessoas, e não a uma comunidade local, e não a uma igreja local. Se bem que Hebreus também não define muito bem se trataria ali de um grupo de cristãos reunidos numa mesma cidade, né? A epístola ela não tem isso também de modo muito claro. E inclusive até especificar para você aqui que nessa divisão das epístolas nós temos paulinas, hebreus e católicas. Veja que nós não abordamos hebreus aqui porque é a nossa próxima videoaula. A gente vai falar só de hebreus na videoaula de número 4, ok? Então a gente não aborda ela aqui agora. Essas epístolas também, elas são de um conteúdo extraordinário, abordam também temas variados. E a quem foram dirigidas essas epístolas, né? Ou seja, os destinatários delas, diferentemente de outras cartas que são dirigidas a pessoas ou igrejas específicas, essas são dirigidas a círculos mais amplos e indefinidos, às 12 tribos dispersas, aos peregrinos dispersos em diversas províncias romanas, àqueles que receberam conosco uma fé igualmente valiosa, ou aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. E uma delas, 1 de João, não tem endereço formal algum. Então, como você pode ver aí, os destinatários, né, dessas 7 epístolas católicas, não são bem definidos. Nós temos Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e Judas, que constituem aí estas epístolas, ok? Dentre os temas que são abordados nelas, nós temos aí submissão às autoridades, o sofrimento por amor a Cristo, obras e fé, são variados assuntos. Questões escatológicas estão presentes também nestas epístolas. Concluindo, todo cristão deve debruçar-se sobre as epístolas neotestamentárias. Sua riqueza e a variedade de assuntos que abordam as tornam sempre atuais e relevantes para a vida do cristão. Conquanto a crítica bíblica discuta questões como autoria, data da escrita, né, a gente tem ali a questão da pseudonímia, o questionamento da autoria paulina e por aí vai, dentre outros assuntos, seu valor doutrinário e sua profundidade é inegável. Tá? São escritos inspirados por Deus e a eles podemos nos apegar para nos conduzir na sociedade como servos e servas do Altíssimo. É o que nós desejamos para você. Aliás, o nome do nosso instituto reflete isso: crer e ser.